Na parte A do versículo ele diz assim: no demais, irmãos meus. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele está escrevendo à igreja. Paulo, quando ele escreve esta carta à igreja de Éfeso, ele não se dirige ao ímpio, ao mundano, ao que está lá fora, aquele que está preso pelas concupiscências do pecado desse mundo, mas ele olha para aqueles que um dia optaram pela fé, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, e ele diz: meus irmãos. No demais, irmãos meus, esta carta foi escrita para você que é a igreja do Senhor. Esta carta foi escrita para aqueles que aqui estão nesta noite, que têm um compromisso com Deus, que um dia optaram a servir o Senhor Jesus Cristo, a seguir o Senhor como seu Salvador pessoal, a seguir o Senhor como seu único e suficiente libertador, o libertador da sua alma. Esta carta foi escrita para a igreja, portanto, para mim, para minha esposa, para todos aqueles que estão aqui, esta carta foi direcionada. E ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E agora eu quero identificar o nosso inimigo, o nosso verdadeiro adversário. Muitas pessoas não têm a ousadia de citá-lo, mas eu quero dizer que o diabo existe. Paulo escreveu para nós estarmos preparados para bater de frente com ele. Eu quero vos dizer que vivemos num mundo em que nós não vemos o inimigo. O nosso inimigo não é um inimigo visível. O nosso inimigo não é um inimigo palpável que nós podemos tocar. O nosso inimigo é espiritual. O nosso adversário, aquele que luta para nós não vencermos, aquele que luta para andarmos caídos, aquele que luta para nós não obedecermos a palavra de Deus, aquele que tenta dificultar a nossa vitória, o nosso caminho, é um espírito, e nós não podemos vê-lo. O diabo existe sim. A Bíblia faz várias citações da ação maligna de Satanás. A Bíblia fala no capítulo 5 do Evangelho narrado por Marcos, que Jesus, quando atravessou o mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, se você assim preferir, quando ele chegou do outro lado, que ele chegou numa região chamada Gadara, ali ele encontrou um homem possesso de uma legião de espíritos imundos. Jesus Cristo falou com os demônios que estavam no corpo daquele homem. Quando aquele homem veio nu do meio das sepulturas, Jesus olhou para aquele homem aflito, aquele homem ferido, aquele homem abandonado pela família, aquele homem machucado, aquele homem com sua vida deturpada e deteriorada. Jesus olhou para ele e disse: qual é o teu nome? E o espírito maligno que possuía o corpo daquele homem falou: legião, porque não estou sozinho, nós somos muitos. Muitos. A Bíblia dá vários exemplos, várias situações em que o inimigo se manifesta e Jesus liberta as pessoas dos demônios que afligem a sua vida. Agora Paulo olha para a igreja e diz assim: meus irmãos, vocês têm uma batalha, e essa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, esta batalha não é contra o pastor, esta batalha não é contra o obreiro, esta batalha não é contra os visitantes, esta batalha não é contra o irmão, contra a irmã. Vocês têm sim uma batalha, e esta batalha é contra um ser espiritual chamado Satanás, príncipe das trevas, que está presente nesse mundo tentando deturpar a tua vida, tentando destruir a tua vida, tentando acabar com ela. Por isso você precisa se revestir. Agora você pergunta: poxa, mas eu não posso ver, eu não consigo ver. Eu sei que ele existe, mas eu não consigo ver, eu não consigo tocar. Como eu posso vencer essa batalha? E o Senhor Jesus, na palavra de Deus, está em Lucas capítulo de número 4. Ele enfrenta Satanás cara a cara e ele vence a batalha para nos mostrar como é que funciona, para nos mostrar
como é que nós temos que fazer para vencer a batalha, para nos mostrar de que forma nós vamos triunfar contra o príncipe das trevas, contra os seus soldados que andam por esse mundo procurando alguém. A Bíblia diz assim que o diabo anda em derredor, procurando um espaço para entrar, procurando alguém que ele possa destruir, que ele possa tragar. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, oh glória, olha com quem o diabo vai mexer, Jesus. Para você ver como ele não tem respeito. Ele não tem respeito, ele não olha para credencial de pastor. Ele não olha para credencial de ministro de louvor. Ele não olha para título que alguém tenha dentro da igreja. Ele não respeitou Jesus Cristo. Imagina se ele vai respeitar o homem. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e pelo Espírito Santo foi levado ao deserto. E lá no deserto ele permaneceu 40 dias em jejum e oração. Você quer saber a hora que o inimigo vai se levantar contra você? É a hora que você estiver firme na rocha, porque o diabo não luta com quem está caído. O inimigo não se levanta. Olha, irmão, se você vê uma laranjeira, não tem uma única laranja nela, vai jogar pedra por quê? Vai dar varadas na laranjeira por quê? Você não fará isso. O inimigo só luta com quem está na batalha, com quem está buscando servir a Deus, com quem está se preparando para subir no momento em que Jesus Cristo vier buscar a igreja. É com esses que o inimigo luta. Jesus, 40 dias de jejum e de oração no deserto. E agora, como o diabo luta? De repente o diabo aparece e diz para Jesus: está com fome, né? Está vendo estas pedras? Transforma estas pedras em pães e te alimenta delas. Depois a Bíblia diz assim: e o diabo pegou e levou-o ao mais alto monte do mundo, e de lá ele mostrou todos os reinos da terra. Eu pergunto para você, poderia o diabo, teria ele poder para pegar e trasladar o corpo de um homem e levar ao alto do Monte Everest, que é o pico mais alto da terra, e do alto do Monte Everest o homem, com seu olhar físico, ele teria condições, sendo a terra redonda, de ver todos os reinos do mundo? É claro que não. O diabo, ele trabalha dentro da mente, e foi assim que ele trabalhou na mente do Senhor Jesus. Foi dentro da mente. A batalha foi lá dentro da cabeça de Jesus. Ele lançou aquela seta, ele lançou aquele pensamento, ele lançou aquela ideia. Jesus se viu no alto, o pico maior do mundo, e olhando lá de cima ele viu todos os reinos do mundo, e de repente a voz de Satanás sussurrou: olha, tudo isso me foi confiado, e eu dou a quem eu quiser, e darei a ti, contudo se prostrado me adorares. Se você pensa que o diabo vai aparecer de chifre, com um garfo na mão, com uma cola comprida, com cascos de cavalo, te atormentando, você está enganado. Ele vem como um pensamento que você acredita ser algo bom para a sua vida, mas na verdade está detonando com a tua fé, está destruindo a tua fé, está te lançando contra o teu irmão. E aí você levanta os braços e começa a batalhar com seu irmão, bater nele, espancar ele, querer derrubar ele, não entendendo que aquela seta maligna é uma seta lançada pelo diabo, e o teu campo de vitória, o teu campo de batalha é a oração. Aleluia! Quantas guerras espirituais não são travadas todos os dias na sua mente? Quantos dardos, quantas ciladas, quantas flechas, quantas armadilhas não são travadas todos os dias no seu pensamento? Quantas bandejas de manjares não são colocados diante dos teus olhos? E agora eu lhe pergunto, igreja do Senhor, você está revestido para essa batalha? Você sabe com quem você está lutando? Você está preparado para vencer?
porque nós que estamos aqui não temos que ter medo de despacho de macumba, nós que estamos aqui não temos que ter medo da cara feia de Satanás, nós que estamos aqui não temos que ter medo de maldição lançada pelo inimigo, nós que estamos aqui não temos que ter medo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, aleluia. Louvado seja Deus. Todos os dias muitas pessoas me cumprimentam: a paz do Senhor, e eu respondo: a paz do Senhor. E eles perguntam: como vai? E eu digo: na guerra. Por quê? Em princípio eu dou a paz, e depois eu digo: estou na guerra, porque minha vida tem sido uma constante guerra, uma batalha espiritual, e eu não vou parar de lutar. Eu tenho um objetivo, eu tenho algo a conquistar, e o que eu tenho para conquistar é muito maior que o pensamento humano possa conceber. Aquilo que nós temos a conquistar vale a pena lutar. Nós temos tudo de bom que Deus preparou para entregar nas nossas mãos, aleluia, louvado seja Deus. E diz a Bíblia que o diabo pegou Jesus e levou até o alto pináculo do templo. Teria ele poder para fazer isso? Não teria. E disse: olha, pula daqui de cima, está escrito. Usou a palavra de Deus. Às vezes ele usa até a palavra de Deus para te confundir, ou não? Olha, está escrito: aos teus anjos dará ordem a seu respeito. Pula, e os anjos vão te segurar. Estava na mente de Jesus. Jesus estava no deserto, ele não estava no alto pináculo do templo. Mas em todos os momentos Jesus usou da armadura de Deus. Em todos os momentos Jesus usou, em primeiro lugar, o escudo da fé, depois a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para ferir o inimigo, para fazer ele bater em retirada. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo foi tentado no corpo, na alma e no espírito, e ele resistiu todas as tentações. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus, aleluia. No versículo 13 do capítulo número 4 do evangelho narrado por Lucas, a Bíblia diz assim: e acabando o diabo toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Satanás foi para o deserto, ele guerreou com Jesus, Jesus venceu a luta. Ele disse: tudo bem, eu saio agora, mas eu volto depois. Quando você estiver espancado, quando você estiver surrado, quando estiverem cuspindo no teu rosto, quando estiverem zombando da tua face, quando os pregos estiverem atravessando as tuas mãos, os teus pés, eu volto lá, e eu olho para você e digo assim: e agora, cadê o teu Deus? Oh, Jesus. Não pense você que você vai vencer uma batalha e vai acabar o problema. Existem batalhas todos os dias a serem vencidas. Existem lutas, existem guerras, existe um projeto de Deus na vida de cada um daqueles que estão aqui. Mas você tem que ter determinação, e você tem que ter consciência e saber que o teu inimigo não é o ser humano, que o teu inimigo não é o homem, que o teu inimigo não é o irmão da igreja, que se o teu irmão te persegue e ele é usado por Satanás, você tem que orar por ele, porque o caráter cristão está na sua vida. E a Bíblia Sagrada diz claramente: se orardes por aqueles que vos amam, ou seja, esposa, irmão, filho, filha, que recompensa tereis? Jesus falando: eu porém vos digo, orai pelos que vos perseguem, orai aqueles que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Oh glória, oh glória a Deus. Parece que eu estou vendo batalhas sendo travadas aqui contra seres humanos.
Homens que voltaram às suas metralhadoras e às suas palavras para proferirem palavras contra outros homens. Homens que em determinado momento foram usados até pode ser até pelo inimigo, mas que na sua mente, você como cristão, jamais poderia deixar gerar um sentimento de ódio, de angústia. Antes você deveria dobrar os teus joelhos e interceder por ele, porque essa batalha não vai ser vencida com a arrogância, com a preponderância, com a autoridade humana. Essa batalha vai ser vencida envergonhando Satanás, fazendo aquilo que agrada a Deus, louvando o nome do Senhor, enaltecendo o nome do Senhor e fazendo que o inimigo seja humilhado para a glória e honra daquele que vive e reina eternamente. Oh, glória a Deus! Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A culpa do teu sofrimento não é do pastor da igreja, nem da pastora, nem do obreiro, nem do ministro de louvor, nem do presbítero. A culpa do teu sofrimento não é deste ou daquele irmão, não é porque aquele não gosta de você. Há pessoas que entram na igreja, alguém não lhe dá a paz do Senhor, pronto, a sua mente fértil já se transforma num campo de batalha do inimigo, e o inimigo diz: não cumprimenta mais, não fala mais com ele, não olha mais para ele, não estende mais a mão para ele, e o homem vai caminhando e ele passa um pouco mais à frente e alguém sussurrou: falaram isso de você, e ele pega aquelas palavras e transforma aquelas palavras em uma guerra travada e começa a brigar com o seu irmão, fica de cara virada com o seu irmão, fazendo exatamente a vontade do inimigo, fazendo exatamente aquilo que o diabo quer. Porque se o nosso Deus é perdão, e se nós oramos o Pai Nosso e dizemos: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, então nem o Pai Nosso podemos orar mais. Porque se não vivemos o Pai Nosso que Jesus Cristo nos ensinou, como pois podemos estar orando desta maneira? Se nós entendemos então que estamos num mundo espiritual e que nossa mente é bombardeada quando estamos bem na presença de Deus, e que nesse momento que estamos bem na presença de Deus, quando estamos firmes, quando estamos tendo êxito, aí que vem a legião sobre nossa mente e transforma a nossa mente em um palco de briga, de luta, aonde nós saímos brigando com todos aqueles que estão pelo caminho, menos com o responsável pela situação. Eita glória! Glorifico Jesus! O Espírito Santo está sondando corações aqui nessa noite. E expressamente diz a igreja: filho meu, renda-se às palavras proferidas neste altar, não levante a sua soberba e o seu nariz, antes ouça a minha voz, corrija a conduta da sua vida e modifique o teu viver. Eis que te farei vencedor, diz o Espírito de Deus. Deus quer fazer você vencer nesta batalha, mas começa a diminuir. Começa a diminuir, porque todo aquele que quiser ser o maior, seja primeiramente o menor. Porque todo aquele que se exalta será humilhado. Deus está sondando corações aqui nesta noite. Aleluia. E bem-aventurado é o homem e a mulher que abre o seu coração, que rasga o seu coração, que começa a se identificar no campo de batalha e que começa a entender que em determinado momento desta batalha ele tem tido uma conduta errada. Aquele que assimila essas palavras e deixa entrar no seu coração como a terra fértil, estará produzindo frutos a 30, a 60 e a 100 por um, e esses frutos vão modificar a sua vida. Você sairá do campo de derrota para o campo de vitória. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Versículo 12 do capítulo 6 de Efésios: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não temos que lutar contra carne e sangue. Já falei e torno a repetir:
Se alguém te ofende, qual seria o procedimento do cristão? Virar a cara? Não. Orar por ele. Jesus olhou e disse assim: se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Não resistai ao homem mau. É assim que você vence a batalha. É assim que você vence a batalha espiritual. A batalha espiritual não é vencida quando nós fizemos a vontade do inimigo. Se alguém me dá um tapa na cara, eu pulo nele, quebro ele de pau. Se alguém me obriga a andar 1 milha, eu faço ele andar 10 junto comigo, porque eu sou mais forte. O direito está convertido, mas a canhota não. A canhota é boa demais na briga, e eu vou para cima, e eu não perdoo, e eu brigo mesmo, e eu luto mesmo, e eu não aceito, e eu não vou, e eu sou teimoso. E você vai derrotado, sempre de cabeça baixa, andando, chorando e gemendo, e a coisa não muda, porque você está indo contra o princípio cristão. Glória a Deus. Arabas Ariomanjo mini cantarabalabalabas suriande cantaramanaya. Filho meu, tu sabia de todas essas coisas. Amaste come neme cantaramanaya. Que cegueira é essa que te impede de aplicar? Mas em tempo, nesta noite, eu vim ao teu encontro. Amanhã, quando te olhares no espelho, modificada estará a tua vida, e te verás revestido de uma unção sobrenatural, na qual você terá poder e autoridade para expulsar demônios, diz o Senhor. Oh Deus, pois não temos que lutar contra a carne, versículo 12, e sangue, mas sim contra principados. Olha só, principado não é um demônio, é um príncipe que tem uma legião de demônios que o servem, um principado. Temos que lutar contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Perfeito. Identificamos que existe um inimigo, identificamos que tem uma luta sendo travada, vimos que ele não respeitou nem mesmo o Senhor Jesus Cristo. Percebemos que ele quis derrubar o Senhor Jesus em todos os momentos do seu ministério, e não deu fôlego, não deu treva, não deu tréguas. Imagina conosco, ele quer ceifar a nossa alma, ele quer roubar a nossa salvação, ele quer acabar com a nossa fé, ele quer fechar a igreja nos jogando um contra os outros, quando nós que somos corpo de Cristo, deveríamos estar unidos em Cristo Jesus, falando uma única língua, trabalhando como se fosse uma única mão, batalhando, lutando para trazer as almas que estão perdidas no mundo lá fora. Não, estamos separados e brigando um contra o outro. E Paulo continua escrevendo, ungido pelo Espírito Santo, no versículo 13, e agora ele nos dá a fórmula para vencermos a batalha espiritual. Portanto, versículo 13, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Você tem que estar revestido, irmão. Você vai se cingir para a guerra nessa noite.
Você vai vestir as vestes de guerra aqui nesta noite. E você não vai vestir a veste de guerra que os mariners norte-americanos vestem, não. Aquele colete à prova de bala, aquele capacete à prova de bala, aquele fuzil AR-15, aquele coturno que protege. Não é essa armadura que você vai vestir nessa noite. A armadura que você vai vestir nessa noite é a armadura de Deus, que vai mudar a sua vida e que vai fazer você marchar sobre o inimigo, vencendo a batalha no campo espiritual. Louvado seja Deus. Versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O que é a verdade? A verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra de Deus. Oh, glória! Os vossos lombos têm que estar cingidos com a verdade e a justiça. Essa couraça da justiça, ela protege o coração. E o coração é a fonte das emoções. Nós somos movidos por emoções. Se alguém fala algo que mexe com o nosso ego, nós ficamos magoados. E Satanás vem nesse campo de batalha que é a emoção e começa a semear uma tristeza, um desgosto, dizendo que você é um coitadinho, dizendo que você é um Zé Ninguém, dizendo que você é um perseguido na igreja, dizendo para você que você não tem valor, que ninguém te dá uma oportunidade. Mas é mentira do diabo. Você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. É isso que diz a palavra de Deus. Na mais pequena hipótese que nós possamos aceitar aqui nessa noite, você é um salvo em Cristo Jesus. Você é um herdeiro da promessa de Deus. Você é um daqueles que vai morar nas mansões celestiais. Louvado seja Deus. Quando você tem a verdade no teu coração, a fonte das emoções não é abalada. Como você pode deixar abalar as suas emoções quando você pega um salmo tão grandioso que é o Salmo 91, a verdade da palavra de Deus, e ali está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, é o Deus em quem eu confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia! A Bíblia diz assim, que Ele dará ordens aos seus anjos para que não tropeces em pedra alguma, que você vai pisar o leão, que você vai pisar a serpente, mas nenhum mal te sucederá. Aí você pega essa verdade na mão e olha para o problema e diz assim: isso aqui não é nada, amanhã, outro dia, as coisas estão mudadas. Eu sou vencedor em Cristo Jesus, vou orar por isso. Será que temos feito isso? Porque se não temos feito isso, temos que mudar. Temos que pegar a palavra de Deus e acreditar nela, confiar nela, aceitar ela como guia da nossa vida. Nós temos que pegar essa palavra e não deixar o inimigo nos açoitar. Nós temos que nos alimentar dela. E quando entrarmos no campo de batalha, que os dardos vierem, que as setas vierem, nós temos que estar revestidos dela, da verdade. Quando estamos revestidos da verdade, a fonte das nossas emoções não é tocada. Quantas mulheres preocupadas com seus esposos, com seus filhos, aquele dardo no seu coração dizendo: não adianta, mulher, tu tanto ama, mas ele vai ser viciado eternamente. Teu filho nunca vai ser uma boa pessoa, a tua filha nunca vai deixar de ir para as baladas.
você nasceu para viver sendo humilhada, sendo pisada, sendo massacrada. E a pessoa vai se encurvando e apanhando. Ela não consegue mais lutar porque ela vai aceitando. E de repente ela começa até mesmo a culpar a Deus pelas coisas que acontecem na sua vida. Mas se isto tem acontecido com alguém aqui nessa noite, chegou a hora de dizer: não, Satanás, a palavra de Deus, que é a verdade e que protege o meu coração, fala acerca da minha família, fala acerca da libertação de Cristo Jesus. E se Jesus, ele libertou aquele endemoniado em Gadara, ele pode libertar o meu filho, a minha filha, o meu marido, transformar a minha família e fazer todos eles estarem na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Chega de chorar. Chegou a hora de encarar o problema de frente e não lutar contra o problema com as nossas forças físicas, mas lutar contra o problema com as nossas armas espirituais. A Bíblia Sagrada continua falando e diz assim, versículo de número 15: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. É muito bonito vir na igreja, muito bom, mas nós temos que aprender o caráter de Cristo. Nós não podemos vir à igreja e não mudarmos. As nossas ações, elas têm que ser mudadas. Nós precisamos ter uma transformação. Quando Jesus Cristo estava no alto daquela cruz, pendurado, e as pessoas passavam e cuspiam nele, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Não adianta ir para a batalha de pé descalço, porque os pés vão se machucar, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir caminhar. Mas a sandália espiritual, ela chama-se preparação do Evangelho da Paz. Você tem que ter o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo no seu coração. É essas boas novas que Cristo tem sobre a sua vida que vão fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. São as regras cristãs de obediência à palavra de Deus que vão fazer você vencer a batalha. A Bíblia diz para você ser fiel à tua esposa. Jesus Cristo falou dizendo: está escrito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar com intenção impura para uma mulher já cometeu adultério com ela. Se quer vencer essa luta, você vai ter que passar colírio santo nos teus olhos. Você quer envergonhar Satanás, você tem que dizer não. Você pode ser feinho, irmão, feinho, todo desengonçado, mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai parecer um príncipe. É verdade. Se você for um vencedor, não vai faltar quem queira te derrubar. Mas é o diabo, irmão, não é por causa da tua beleza, não, é Satanás. Ele só quer o que você tem na tua vida. Agora, se você não tem, irmão, pode ficar tranquilo que não vai ter luta, não vai aparecer nada mesmo. Mas quando você está na presença de Deus, quando você se enche do Espírito Santo, a coisa mais normal é a guerra espiritual. E se você é de Cristo, nem os olhos você levanta para pecar contra Deus.
Você amarra na hora. Está amarrado. Como está amarrado? Está amarrado. Primeiro você amarra o valente, manieta ele e joga fora. Para vencer a batalha, para vencer a luta. Aleluia! Você tem que vestir esses calçados, irmãos. Os calçados que dão o caráter de Cristo sobre a sua vida. Aí você vai marchando. Eu tenho Jesus no meu coração, eu vivo como Ele, e nada poderá impedir. Você vai marchando e triturando o inimigo, e pisando na cabeça da serpente, e ganhando almas, e sendo um vencedor. Louvado seja Deus. Ah, Jesus amado, às vezes quando eu prego, eu fico preocupado, eu chego aqui no altar e fico preocupado, mas isso também é uma batalha espiritual. Eu estou pregando, e de repente eu olho para as pessoas com os olhos arregalados, assustados com aquilo que eu estou falando. Parece que o chapeuzinho está servindo, bem certinho, irmão. Se o chapeuzinho está servindo, vista, porque eu não conheço a tua vida. Quem conhece é o Espírito Santo, e aquele que conhece todas as coisas, Ele está trazendo esta palavra para que você possa mudar a sua conduta e ser um vencedor em nome de Jesus. Oh, glória! Filho meu, eu te chamei para que você fosse luz nesse mundo. A luz que ilumina as trevas. Quando você passar por algum lugar, as pessoas vão ser iluminadas, porque a luz de Deus está em você. Você não é um coitadinho, não. Você é grande demais. Que o diabo se envergonhe, porque a partir de hoje, quando você for para a batalha, você vai de posse das palavras de Cristo. Eu fico imaginando a igreja primitiva. A igreja primitiva era perseguida, e eles prendiam os crentes e lançavam nas fogueiras. Eles pegavam os crentes e levavam para dentro de arenas, o Coliseu de Roma. Mulheres com crianças no seu colo. E eles abriam os portais, e leões famintos saíam para devorá-los. Parece que eu vejo a mamãezinha com o seu bebê no colo. Menininho, 5 anos de idade. O que estamos fazendo aqui, mamãe? Meu filho, nós estamos aqui porque somos crentes em Cristo Jesus. E você está vendo aquelas portas, meu filho? Daqui a pouquinho as jaulas vão se abrir e os leões famintos vão sair e vão nos devorar. Por quê, mãe? É porque nós não vamos negar a fé no Senhor, porque nós seremos fiéis até a morte, porque nós vamos morrer, mas em nome de Jesus Cristo. Pedro era um pescador ignorante, não tinha faculdade como Lucas, que era médico, não era um cobrador de impostos como Mateus. Pedro era um apóstolo que foi tirado de dentro de um barco de pesca, e aqui em Navegantes nós temos muitos barcos de pesca, e aquele homem não tinha conhecimento, era um homem bruto, era um homem duro. Pedro foi chamado de diabo por Jesus. Jesus disse: o Filho do Homem vai morrer para que se abra a salvação. Ele disse: não na minha presença, Senhor. Jesus olhou para ele: para trás de mim, Satanás. Porque não era Pedro, era o diabo falando na boca de Pedro. Pedro era covarde. Ele negou Jesus 3 vezes. Eu não conheço esse homem. Eu não. Não, mas nós vimos você com ele. Não, mas eu não conheço esse homem. Não, mas você não. Estava lá. Não, eu não conheço ele. E o galo cantou. Pedro era violento. Quando foram prender Jesus, Pedro puxou a espada, e veio o filho do sumo sacerdote, e ele desceu a espada e cortou a orelha do rapaz. Jesus morreu na cruz. E no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz assim: e estavam todos reunidos no mesmo lugar,
De repente ouviu-se um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas línguas de fogo repartidas, as quais pousavam sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E o barulhão daquela igreja, não se envergonhem de gritar, o barulhão daquela igreja no centro de Jerusalém, naquele cenáculo, mas foi tão grande, tão grande, tão grande, que a cidade se alvoroçou. Que é isso? Vai cair, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a Bíblia diz que partos, medos, e de todas as partes do mundo, da galáxia, vieram e se prostraram ali diante daquele tabernáculo. E aí sai Pedro, brilhante, cheio do Espírito Santo, e faz a sua primeira pregação. E a Bíblia diz que na sua primeira pregação, transformado, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Foi assim que começou a igreja. O covarde que negou Jesus 3 vezes também foi crucificado. E quando foram crucificar a Pedro, ele disse não como Senhor, mas de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Precisamos ser transformados por Deus. Precisamos ser modificados. Porque no mundo em que nós vivemos, com as ofertas que o maligno tem, muitas vezes nos aprisionamos no materialismo e viemos à igreja por causa das bênçãos financeiras. Talvez hoje, quando você pegou esse envelope que foi colocado sobre esse altar como proposta para que você exerça a sua fé, você pensou no automóvel, na casa, no pedido material. Quem sabe quantas vaidades não entraram no seu coração. Mas escuta, será que no fundo não existe um espaço para pedir mais intimidade, para pedir mais tempo para orar, para pedir mais santificação, para pedir mais unção sobrenatural do Espírito Santo, para reforçar o chamado, para buscar as coisas de Deus com amor e compaixão no coração? Aleluia! Aleluia, Senhor! Não se assuste, irmãos. Deus, Ele desvenda os corações do homem. O Espírito Santo vasculha, ele desvenda, e ele desvenda os mistérios da mente do homem, para que o homem possa se alicerçar, se enraizar e crescer na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Diz mais a palavra de Deus. Glória a Deus. Versículo 16, capítulo 6, Efésios, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Antes de falar do escudo da fé, eu quero falar de dardo inflamado. Todos sabem o que é uma inflamação. A inflamação começa pequenininha e aí ela acaba gerando uma infecção. E a infecção acaba causando uma doença maior. Com a infecção vem a febre, com a infecção vem vários problemas no corpo do homem. O inimigo primeiro ele lança um dardo inflamado. Se o dardo inflamado entrar, ele infecciona. E quando ele infecciona, a pessoa fica doente. E no mundo espiritual isso significa não doença física, mas doença espiritual. Aí eu não consigo mais orar, é doente. Aí eu não consigo mais jejuar, está doente. Aí eu não consigo mais ler a Bíblia, está doente. Porque deixou o dardo do inimigo entrar, porque foi atingido pelo dardo do inimigo. Agora eu vou falar sobre fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu vou me levantar e eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. Alguém falou no seu coração agora. Tenha certeza que você vai se levantar e que Deus fará isso, porque fé é a certeza, é a convicção.
a certeza das coisas que se esperam. Eu não nasci para sofrer. Tenha fé que Deus te tira do cativeiro hoje. Eu não nasci para mendigar. É verdade, você é herdeiro das promessas de Deus. Você não precisa mendigar. A maior riqueza é a sua. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ter fé. Quando alguém disser assim, não vai dar certo, você diz assim, não, Deus é comigo. Quando alguém disser assim, não, você não tem condições, você ri do inimigo e diz assim, meu Deus, então você não conhece o Deus que eu sirvo. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus que abre o mar vermelho. Oh glória, pode vir o inimigo e o mar estar à frente, ele abre o mar. O meu Deus é o Deus que faz chover pão no deserto. Oh glórias, o meu Deus é aquele Deus que eu oro e ele manda fogo do céu. Escudo da fé, certeza, o firme fundamento das coisas que se esperam. Você não está aqui para andar curvado, cabisbaixo, apanhando do diabo, chicoteado. Ai, 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 ai. Irmão, você não é boi de canga. Você é o boi selvagem que não canga nenhuma te segura. Você não foi colocado no cabresto, não. O que você tem dentro de você é muito maior que qualquer cabresto possa te segurar. Estamos vivendo uma guerra. Essa guerra é constante. O inimigo o tempo todo está lançando dardos e tratando de lançar dardos nas áreas que você é mais vulnerável, ferindo a tua vaidade, ferindo a tua autopromoção, ferindo aquilo que você é, que você se julga ser. E muitas vezes você se alimenta do seu próprio ego e acaba caindo na batalha espiritual, e a oração vai embora, e a santificação vai embora, e você não entende o que está se passando na sua vida. O que restam são lamúrias e culpados. Este é culpado, aquele é culpado, aquele outro é culpado, o outro é culpado. Mas a grande verdade é que você ficou vulnerável, e um dardo inflamado passou pelo escudo, porque não havia fé, não havia certeza, e ele acabou entrando na tua vida e causou uma infecção sobre o corpo. E como nasce, o Espírito Santo manda dizer que ele está sarando infecções aqui nesta noite. Há um óleo santo descendo do céu aqui nesse lugar. E se houver espaço, diz o Senhor, eu operarei grandemente, restaurarei chamados e dons, restaurarei vidas, colocarei pessoas como coluna de oração aqui neste lugar. Talvez você não tenha sentido ainda a presença dele, mas ele quer te tocar aqui nessa noite. Talvez você tenha sido atraído por ele, esteja ouvindo, mas ele quer te tocar, ele quer encostar em você. Abre o teu coração, diga: limpa-me, Senhor, eu preciso sair daqui purificado, eu preciso sair daqui transformado, eu preciso sair daqui de uma forma diferente. Eu tenho que começar a vencer essas batalhas, essas guerras, porque eu sei que o inimigo está me enganando, está detonando a minha mente. Então faz de mim um vencedor, Senhor. Ai, Senhor. Oh glória, oh glória. Escudo da fé. Escudo é arma de defesa, irmãos. O escudo da fé é para você se defender, tá? Você nasceu para ser miserável, tá? Repreendido em nome de Jesus. Eu não nasci para ser miserável. O meu Senhor, o meu Pai, é o Rei do universo, é o dono do ouro e da prata.
Você nasceu para ser membro de banco, está amarrado. Foi Jesus que me mandou. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí alguém diz assim, mas para pregar você precisa ter um microfone e um altar. Não precisa não. Você pode pregar no trabalho, pode pregar em casa, pode pregar para o vizinho, pode pregar para a vizinha. Tua vida pode ser um testemunho de pregação. Você anda e todo mundo olha para você e diz assim, glória a Deus, aquele é crente, meu Deus, olha lá que bênção. Há muita gente preocupado com as principais posições, e isso também é dardo. O homem vangloria-se no seu poder, mas está caidinho, está se achando, coitadinho. Tem que orar por ele, buscar a Deus por ele, porque todo aquele que se envaidece, quando Deus dá alguma coisa para ele, ele acaba se prejudicando e perdendo aquilo que Deus deu. Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais a palavra de Deus: tomai também o capacete da salvação. Capacete protege a cabeça, é outra arma de defesa. Capacete está na cabeça, da salvação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você aqui bem claro: você é salvo, mas você não é salvo porque você é bom demais. Porque a Bíblia Sagrada diz que todos os homens pecaram. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O mentiroso é filho de Satanás. Todos temos pecados. Não é por isso que vamos pecar deliberadamente. Não é por isso que vamos viver numa iniquidade, porque em determinado momento, nas nossas falhas, pecamos. Mas sabe por que nós somos salvos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para morrer naquela cruz no meu e no seu lugar. Então nós somos salvos porque nós somos lavados, porque nós somos remidos, porque nós somos transformados, porque nós somos modificados, porque os nossos pecados são perdoados quando nós nos colocamos debaixo daquele sangue. Alguém diz, mas eu sou bom, eu faço caridade, eu dou esmola para as pessoas, eu ajudo este ou aquele. A Bíblia Sagrada diz que as vossas obras são como trapo de imundícia perante Deus, não valem nada. Desculpe tanta sinceridade, é a Bíblia que fala, não é? Mas se você tiver sobre a tua cabeça a certeza de que esse sangue é poderoso para te perdoar, de que se você clamar pelo sangue de Jesus agora, com o objetivo de não pecar, vai acontecer aquilo que Isaías disse: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, vinde a mim e argui-me, diz o Senhor, e eu os tornarei mais brancos do que a neve. Pode estar tingido de vermelho, matou, roubou, adulterou, prostituiu, você diz, esse não tem salvação, é mentiroso, ladrão, sem vergonha, corrupto, assassino, latrocida, parricida ou matricida, não importa. Se colocou debaixo do sangue, capacete da salvação. Não deixe o diabo dizer para você que você não tem salvação. Não deixe o inimigo dizer que o lago de fogo está reservado para você, porque é mentira. Oh glória! O que nós podemos? Não foi por prata, não foi por ouro ou por coisas corruptíveis que fomos comprados, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Isso é a armadura de Deus. A cabeça tem que estar protegida, irmão. O coração tem que estar protegido. Os pés têm que estar preparados para a caminhada. Num braço você leva o escudo da fé, e no outro, diz a Bíblia, a espada do Espírito, que é a única arma de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com essa você ataca. Com essa você ataca.
O inimigo vem, lança o dardo, você defende com o escudo da fé, o dardo bate no escudo, vai para a tua cabeça, mas ela está com o capacete da salvação, vai embora e você contra-ataca Satanás com a espada do Espírito. Oh glória! Você vai para cima dele com a espada do Espírito, com a tua fé, com os pés preparados no Evangelho de Jesus, e você vai marchando e vai caminhando e vai para cima dele. E eu não tenho medo de ti não, eu sou um vencedor, eu tenho Jesus na minha vida. Há pessoas que estão vivendo imensas batalhas, há outras que estão feridas, caídas na estrada. Mas o Espírito Santo manda dizer que para cada coração aberto nessa noite haverá um processo de restauração e de cura, de transformação e de mudança. E Deus te capacitará para você enfrentar as hostes espirituais da maldade. E quanto mais você se revestir, mais se preparar, mais Deus te levantará e te enviará. E te enviará a lugares aonde você jamais imaginou estar, porque você é soldado preparado para a batalha. E nesse exército de Deus, Deus estará fazendo você crescer, 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 até o ponto que você possa comandar um grupo de soldados para irem para a batalha contigo, para ser vencedor com você. Agora você sabe o que aflige a tua mente, que não é o irmão e a irmã. Agora você sabe que o teu campo de batalha não é na casa da vizinha, não é? O teu campo de batalha não é na casa dos irmãos, fazendo visitas e reclamando disso ou daquilo. Não é gritando o tempo todo no ouvido do menino e da menina. Mas o teu campo de batalha é aos pés do Senhor. O teu campo de batalha é na humildade de Cristo. O teu campo de batalha é na fé. O teu campo de batalha é no conhecimento da palavra de Deus. O teu campo de batalha é na certeza da salvação. Está na hora de mudarmos as nossas ações. E eu gostaria que aqueles que querem vencer a batalha espiritual e que precisam se fortalecer, se levantassem dos lugares onde estão assentados agora e viessem para a frente do altar de Deus, porque juntos nós vamos fazer uma oração aqui, e não há demônio que vai resistir a essa oração, que é uma oração de quebrantamento, é uma oração de conserto, é uma oração de mudança, é uma oração de transformação, é uma oração onde o poder de Deus vai se manifestar. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Põe as duas mãos assim sobre o teu coração. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, aqui estamos nós diante de Ti, meu Pai. Senhor, quantas vezes temos lutado errado, Senhor, dentro das nossas casas, com as pessoas que amamos, Pai, dentro da igreja, Senhor, com as pessoas as quais, meu Deus, o Senhor colocou ali como obreiros, líderes, irmãos em Cristo. Meu Deus, nós estamos lutando errado.
A tua palavra foi clara, Senhor, que nós precisamos nos revestir, ó Pai, mas nós não entendemos das coisas espirituais. E nós ouvimos falar, Senhor, que Pedro estava orando e o Senhor mandou o teu Espírito Santo, Pai. E foi o teu Espírito Santo que transformou a vida de Pedro, Pai. Então, meu Deus, que se mova agora o teu poder, ó Pai. Que se mova agora a tua unção, Senhor. Que se mova agora a restauração sobrenatural do teu Espírito Santo. Que as mesmas línguas repartidas de fogo do dia do Pentecostes, Senhor, possam estar descendo aqui agora. Que as pessoas sejam renovadas, restauradas, restabelecidas pelo poder do teu Espírito Santo. Que a tua glória, que a tua graça, que a tua unção, que o teu poder sobrenatural venha se manifestar nessa hora. Que aqueles que não têm força para orar, recebam nesta hora. Que aqueles que não têm força para cantar, recebam nesta hora. Que aqueles, Senhor, que estão parados, machucados e caídos na estrada, sejam curados. Curados agora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo eu peço, Pai. Eu te peço pelo poder do nome de Jesus. Manifesta a tua glória, manifesta a tua unção, manifesta o teu poder. Vai curando, meu Deus, cura corações. Cura, meu Deus, cura este demônio, meu Deus, que tem lançado setas, que tem lançado desejos malignos, que tem lançado sonhos malignos, que tem colocado os obstáculos, Pai. Eu repreendo nessa hora, com a autoridade que é concedida ao ministro de Deus. Demônio, bate em retirada em nome de Jesus. Saia dos caminhos desta pessoa em nome de Jesus. Oh Deus, manifesta, Senhor, uma cura aqui. Dá para essa pessoa, meu Deus, a certeza de salvação. Dá para esta pessoa, Senhor, uma fé, aquela fé que transporta os montes, meu Deus. Dá para esta pessoa, Senhor, a couraça da verdade e da justiça, Pai. Dá para esta pessoa, Senhor, o conhecimento da tua palavra tal que ela possa ferir o inimigo, Pai. Ah, Senhor, dá para essa pessoa a humildade de Cristo, para que ela possa andar no evangelho da paz, sem ter medo do inimigo. Ah, Santo Espírito de Deus, promove restauração nesse lugar.